Olá, estamos de volta com mais uma resenha do Cangaço. Toda sexta-feira, 18 horas, nós temos um encontro especial com uma obra ou com um autor para conversarmos, para discutirmos, para tirarmos dúvidas sobre o cangaço e temas afins. E a sua presença é fundamental, a sua participação, porque você sugere temas, sugere autores, sugere obras. Por isso que toda sexta-feira nós temos esse encontro marcado. Cangaço, memória, literatura. Como você vê a temática do cangaço hoje? O que você sabe sobre o cangaço? Foi sobre obras que você leu? Sobre pessoas, familiares que conviveram ou que foram vítimas dos cangaceiros, ou até mesmo parentes de ex-cangaceiros? Como você teve acesso à temática do cangaço? Você mora na região Nordeste, do sertão de algum estado do Nordeste? Você mora em outra região do país e tem curiosidade sobre a temática? Pois nos acompanhe toda sexta-feira, às 18 horas. E hoje nós temos um encontro especial, um bate-papo com uma pessoa que conhece muito bem dessa temática, que produziu e produz com olhar sobre os sertões e sobre o cangaço. Recebemos hoje para um bate-papo e você vai já saber quem é. Não saia daí. Em alguns instantes estaremos aqui com uma boa resenha. No programa de hoje, nós estamos recebendo Antônio Fernando de Araújo Sá, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe e do Programa de Pós-Graduação em História. Fernando tem pós-doutorado em História no Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana e no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia. Fernando é líder do Grupo de Pesquisa História Popular do Nordeste, do CNPq, e coordena o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Sergipe. Dentre a vasta publicação de Fernando, nós destacamos O Cangaço nas Batalhas da Memória, editado pela editora universitária da Universidade Federal de Pernambuco. Essa obra aqui, que é importante para quem quer discutir o cangaço. Cangaço nas Batalhas da Memória, editora universitária UFPE. Já fica aqui, você que está nos assistindo, ter acesso a essa obra e nós vamos conversar um pouco mais sobre ela. Fernando, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado por ter concordado em bater esse papo conosco. Seja bem-vindo, amigo. Olá, é um prazer estar aqui no seu canal do YouTube para discutir um tema que me é muito caro e é um prazer enorme estar aqui contigo. Fico aí à disposição para a gente conversar. Só gostaria de uma retificação. Eu não sou coordenador da pós-graduação, eu fui. Pronto, Tá? Hoje, está atualmente, retificado. eu não estou coordenando, foi em 2014 a 2016, e só isso. Aqui. Amigo, o cangaço é um tema por demais polêmico ainda. Tem muita gente que chega a dizer que o cangaço é um tema batido, que não tem mais o que estudar. E a gente olha para a temática, a gente tem acesso à vasta literatura do cangaço e a gente sempre descobre, não é apenas alguma coisa, mas é muita coisa para se discutir, seja nos trabalhos acadêmicos, seja na arte, no cinema, na literatura, na poesia, por aí vai. E um dos pontos que mexe muito com
o senso comum, né, com as pessoas que nos procuram para falar sobre cangaço é a questão da memória, né? A relação do cangaço com a história e a memória. Como é que você trabalha isso, Fernando? E como é que você poderia esclarecer para o nosso público essa relação? Bem, eu acho que você tocou num ponto fundamental. Eu, quando me debrucei sobre o tema do cangaço nos anos 90, aqui no sertão de Sergipe, Alagoas e Bahia, as pessoas me diziam que não há nada que se debruçar, que se estudar sobre o cangaço. E a resistência das comunidades dessas regiões, na verdade, mostrava o contrário. É o que você trabalhou aí, a questão da memória, né? Então, a memória do cangaço está ligada à minha vida pessoal, já que minha família é da região da parte da minha mãe, da região de Porto da Folha, de Poço Redondo, onde o cangaço teve uma vida extremamente marcante na história e na memória local, né? Aliás, centenária, né? A gente às vezes esquece que não foi só Lampião ali, era uma região de conflitos sociais e de banditismo rural desde o século XIX, como mostrou o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva. Então, essa trajetória acabou marcando toda a minha trajetória de pesquisador, né? E, ao contrário do que diziam para mim, eu comecei a descobrir novas possibilidades de leitura. Então, eu não me debrucei nesse livro que você acabou de colocar aí, que, aliás, está esgotado, espero poder reeditá-lo, e, inclusive, acrescentando outros trabalhos que eu desenvolvi. É um livro de 2011, já tem uma década aí, e eu continuei trabalhando o tema do cangaço, na verdade, do tema do sertão. Quando eu trabalhei também o tema de Canudos, também diziam que não tinha mais nada que se fazia, né? Então, são temas aparentemente batidos, mas que tem muito que se oferecer. Então, um dos aspectos que eu tentei trabalhar na linha do Pierre Nora é exatamente olhar essa memória a partir do presente. Então, eu percebi ao longo da minha trajetória pessoal, porque não dá para separar, e eu tenho refletido muito sobre o trabalho do historiador como a viagem do historiador, a viagem no sentido do tempo, mas no sentido também do corpo, no presente, né? Alguns autores trabalharam com isso, e eu gosto muito do Euclides da Cunha nesse sentido. Euclides da Cunha, ao trabalhar a margem da história, trabalhar temas assim que têm sido preteridos pela historiografia mainstream, ele acaba trazendo também essa presença dele como viajante. Então, nessas viagens aos sertões nordestinos, tanto aqui em Poço Redondo, em Sergipe, quanto em Piranhas, em Alagoas, quanto em Pernambuco, Triunfo e Serra Talhada, eu fui percebendo como aquela memória era muito presente na vida cotidiana das pessoas. Inclusive, eu consegui, na época, nos anos 90, conversar e entrevistar algumas pessoas que tanto combateram o cangaço, quanto conviveram sendo coiteiros ou sendo paisanos. Então, essa memória acabou me marcando. Então, entra a questão da oralidade, que eu acho fundamental para se pensar o cangaço, mas sem descurar de um trabalho, de uma investigação vinculada a inventariar os trabalhos arquivísticos, tanto dos processos crimes que tem aqui em Sergipe, que tem em todos os estados que ele passou, bem como
a imprensa, né? Então, esse foi o trabalho que eu fiz no primeiro momento de dialogar o trabalho de historiador da memória do cangaço, e lembrando que o cangaço também se tornou uma referência identitária para o Nordeste, né? Eu não sei se eu já posso avançar na discussão, mas a partir da missa do cangaço, eu tenho percebido uma espécie de geografia do cangaço muito marcante em todos os estados por onde o Lampião passou. Inclusive naqueles lugares aonde ele passou, há uma reelaboração da memória, né? Agora eu tive em São Luís, lá no Congresso da AMPU, e conheci lá um pesquisador do Ceará falando de Limoeiro, quer dizer, há uma reelaboração da memória, porque Lampião entrou tranquilo lá, e as pessoas agora querem incluir dentro dessa geografia que tem um lado turístico, né? Não vamos esquecer que a missa do cangaço é extremamente concorrida, né? Vem gente do Nordeste todo, vem jornalistas, né? Já convivi com, inclusive, jornalistas estrangeiros visitando a Grota do Angico. Então, tem a memória hoje também, eu diria que serve como um lastro para a indústria do turismo, né? Existe uma indústria da memória do cangaço. Então, do ponto de vista que você colocou, eu acho fundamental a gente pensar essa memória, que a memória é sempre vista a partir do presente, né? Então, há um apaziguamento das memórias conflituosas entre volantes e cangaço, né? Isso se manifesta especialmente aqui em Sergipe, nas missas do cangaço, onde ex-combatentes contra o cangaço acabam convivendo com ex-cangaceiros, hoje não, porque, infelizmente, quase todos já se foram, né? Quase todos não, todos já se foram, né? Então, a vida também segue. Então, mas o cangaço permanece como memória e não como história. Eu penso que a próxima geração já vai ter uma visão do cangaço numa perspectiva, digamos assim, não tão eivada de paixões, né? Eu ainda consegui conviver com várias pessoas. Claro que há uma batalha da memória, como é o título do livro, né? Mossoró, de onde você fala, tem uma perspectiva completamente diferente do Poço Redondo, de Serra Talhada e de Triunfo, só para ficar nesses exemplos, eu poderia dar outros, né? Então, é interessante como ainda é memória e não história no sentido do apaziguamento desses conflitos, né? Você falou aí dessa questão turística e da missa do cangaço. Nós temos aqui na região, e não só na região de Mossoró, do Rio Grande do Norte, mas o que se chama Rota do Cangaço, que vem sendo trabalhado sistematicamente por entidades como o SEBRAE, por exemplo, e empresas que trabalham com turismo, para fomentar o turismo a partir da temática do cangaço. E aqui na região mesmo do Rio Grande do Norte, que tem por onde o bando passou, vindo do Ceará, existe um trabalho muito forte dentre as prefeituras dos municípios para desenvolver o cangaço nessa relação com o turismo, a partir da memória das pessoas que foram vítimas ou que tiveram uma relação direta com o cangaço, coiteiros, ex-coiteiros, ou qualquer outra família que teria ajudado o grupo de cangaceiro. E esse circuito, essa relação entre cidades e propostas é muito interessante, porque o cangaço sai daquela sacralidade da violência que está na cabeça da pessoa e passa a absorver um discurso e uma ação, como diz os empresários, gerar emprego e renda, né? Quer dizer, o cangaço gera emprego e renda,
gera empreendedorismo. Isso é um lado interessante. Quer dizer, e para quem diz que o cangaço não tem mais para onde ir, não tem mais o que estudar, se você olhar apenas para o lado do empreendedorismo, já é uma temática para se estudar muito. Fernando, você falou em oralidade, né? Eu também tive acesso nos anos 90 a muitos ex-cangaceiros e ex-volantes, então alcancei. Aí você falou Poço Redondo, muito me alegrou, porque eu tive um amigo muito querido aí, que é o Alcindo Costa, né? De escritor, e é uma região onde muitas famílias perderam filhos, maridos, para o cangaço ou nas forças policiais. E a gente escutava muito dessas pessoas, independente de estar direto ou indiretamente ligado, uma paixão, né? Quando a gente, ainda hoje, quando a gente conversa com pessoas na faixa de 80, 90 anos que falam do cangaço, uma paixão, ou é um amor excessivo, ou é um ódio excessivo. E é compreensível isso. Quando você desenvolveu sua pesquisa, como é que você encarava essa, essa memória através da oralidade dessas pessoas que você conversou? Bem, primeiro, você tocou num ponto importante, quer dizer, para trabalhar a história oral, nós temos que fazer um trabalho de preparação para fazer as entrevistas, em que eu penso que um conceito fundamental é a empatia, né? Tanto do lado daqueles que foram cangaceiros, quanto daqueles que foram da tropa volante, quanto dos coiteiros e dos paisanos. Então, o envolvimento com a comunidade nos trazia reflexões muito interessantes sobre a oralidade. Um aspecto que me chamou muito a atenção é que mesmo aqueles combatentes contra o cangaço, posteriormente, nutriam uma certa simpatia com o cangaço, porque era um meio de vida. Na verdade, o cangaço era meio de vida tanto para o cangaceiro quanto para a tropa volante. Isso se manifestou de modo bastante evidente, por exemplo, em Piranhas. Que Piranhas, a memória anti-cangaceira é extremamente forte. Seu Chiquinho Rodrigues, que eu entrevistei nos anos 90, que combateu o gato, né, e que aprisionou a Inacinha, a mulher do gato, né, que viveu o acontecimento também do Curisco, né, quando depois da morte de Lampião, o que mostra é uma forma interessante que lá eles vivem do cangaço, não é da tropa volante. Se você for lá visitar o Museu do Cangaço, a ênfase é o cangaço, os cangaceiros. A ênfase é o chachado, que é uma dança vinculada ao cangaço. Então, essa é uma contradição interessante, quer dizer, mesmo num lugar onde a memória anticangaceira é extremamente forte, eles vivem do turismo a partir do cangaço, né? Exato. A minha convivência foi sempre de uma forma a ter um certo distanciamento para tentar compreender os diferentes lados da produção dessa memória. Entretanto, no caso do cangaço, é inevitável uma certa dose de paixão, como você falou. Aliás, como Canudos também, como outros acontecimentos da história, não só do Nordeste, mas dos sertões brasileiros. Eu lembraria do Beato Zé Lourenço, lá no Caldeirão, eu lembraria o Contestado, lá na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Quer dizer, o pesquisador que se envolve nesse tema, ele acaba se envolvendo com uma certa dose de subjetividade muito marcante dentro da oralidade, né? Porque a memória é subjetiva, né? E isso é um aspecto interessante que você falou do Alcino, por exemplo. O Alcino, ao longo...
eu conheci durante várias décadas, ao longo do período em que eu conversei com ele, apesar de uma base da convivência com seus parentes e com aqueles que se envolveram com o cangaço na região de Poço Redondo, ele foi adquirindo também uma literatura erudita na produção da sua memória. Né? Isso é um aspecto interessante que a gente não pode perder de vista. Né? Então, às vezes, há um certo romantismo na busca da oralidade, no sentido da pureza da experiência, que eu contesto bastante essa leitura, já que a própria memória dos cangaceiros, vou falar de Sila, por exemplo, acabou sendo influenciada por uma certa dose romântica, marxista de Hobsbawm. Né? Então, esse diálogo, essa circularidade entre a cultura erudita e popular acaba se manifestando na oralidade. Idem no caso aí de Mossoró, né? Onde também uma produção intelectual acaba por influenciar uma determinada leitura do cangaço da própria população. Né? Eu acho que esse é um aspecto interessante para a gente pensar. Eu acho que Janaína Amado mostrou muito bem, numa entrevista que ela fez sobre um movimento muito importante lá em Goiás, né? Que a influência, o diálogo, a circularidade entre a cultura erudita popular acaba moldando a produção dessa memória. Né? E agora eu acrescentaria, né, além da erudita e popular, eu acrescentaria a cultura midiática, né, que acaba influenciando. Então, nesse sentido, eu penso que a preocupação das prefeituras em criar uma geografia do cangaço visando o turismo está muito influenciado pela cultura midiática que proporciona o que você falou, renda, trabalho, ainda que a exploração do trabalhador permaneça. Aí é que eu queria também frisar. Muitos desses empreendimentos turísticos são baseados, esses empreendimentos são baseados na exploração do trabalhador, no trabalho precarizado, do diarista, que paga muito pouco, ele cobra muito do turista e paga muito pouco para a comunidade que vive aqui, como aqui em Poço Redondo, em Piranhas. Né? Então, é interessante também perceber como as contradições do capitalismo se manifestam, né, tanto no cotidiano dessas pessoas que trabalham com o turismo, quanto também na produção da memória. Né? Eu sempre me preocupei que a memória também está muito vinculada à questão de classe. Né? Então, a memória oligárquica e construída em Mossoró é completamente diferente daqueles camponeses que aqui conviveram com os cangaceiros e com a polícia. Né? Às vezes a gente esquece que a polícia, as tropas volantes, eram tão ou mais violentas do que os cangaceiros. Então, a gente precisa pensar esses aspectos aí também. Né?